Um adolescente arremessou uma gata num rio em São Luís do Paraitinga, lá no Rio Paraitinga. O animal está passando por cuidados veterinários em Taubaté. Para onde a gente vai agora com a repórter Duda Vasconcelos, que traz a atualização deste caso terrível, uma crueldade sem tamanho e o pior, cometida por um adolescente. Um adolescente foi o responsável por arremessar, ainda num tom de deboche e brincadeira, fazer uma maldade dessa com este animal lá em São Luís do Paraitinga. E o caso, esse animalzinho está sendo cuidado na cidade de Taubaté e a Duda Vasconcelos traz todos os detalhes para a gente, né? Duda, boa tarde para você. Oi, Otávio, ótima tarde para você, para quem nos acompanha. Pois é, a gatinha, que chama Safira, é uma guerreira, foi arremessada. A gente viu o vídeo com uma crueldade sem tamanho e ela mesma sozinha saiu andando do rio. No dia seguinte pegou o rumo de casa e aí ela foi encontrada pela tutora e ontem à tarde chegou aqui nessa clínica veterinária em Taubaté. Quem está cuidando dela é a doutora Stephanie Santos, que está aqui ao meu lado. Stephanie, boa tarde, bem-vinda ao Band Cidade. Queria que você contasse um pouquinho como é que a Safira chegou aqui na clínica. Boa tarde, Duda. A Safira veio de avaliação ontem conosco, no período da tarde. Ela passou por uma avaliação clínica e ortopédica, né? Na parte clínica realizou o exame de sangue, ultrassom, parte ortopédica, raio-x e a avaliação com o Dr. Eric. Notou que ela tem um desconforto ali na lombar, né? E um pouco de torção aqui no joelhinho direitinho dela. Então, ela fez as medicações todas necessárias, ficou internada durante a noite, ficou estável e a princípio ela vai receber alta hoje mesmo. Legal, doutora. E eu queria que a senhora contasse pra gente, o que chama a atenção nesse caso é que ela foi arremessada numa altura, numa força grande, tá super bem, é uma gatinha guerreira, e chama a atenção ela ter voltado para casa. É comum esse comportamento em gato? Você sabe se ela costumava passear sozinha em São Luís do Paraitinga? Então, a maioria dos gatos, né, os responsáveis não sabem, mas eles correm muito risco, né, nas ruas, né, não só atropelamento, mas com o caso dela, maus tratos, envenenamento e doenças infecciosas, que são bem importantes para gatos, que diminui a expectativa de vida deles. Então, gatos que saem para a rua, para passear, para caçar, têm uma qualidade de vida menor do que aqueles que ficam em casa. Então, a Safira, ela ficou na rua, passeou na rua, né, e infelizmente encontrou com quem não gosta de gatos, né. E a gente sabe que o ser humano tem essa maldade, quem não gosta tem esse tabu ainda com gatos, que gatos traz azar, principalmente gatos pretos, que as pessoas não gostam. E judiação, ela é tão boazinha que ela nem teve reação, né, ela só foi jogada, infelizmente, e a gente encontra bastante isso na nossa rotina. Infelizmente, boazinha mesmo, eu já peguei ela no colo por aqui, fiz um carinho. E como você falou, doutora, encontra na rotina, Otávio, é um caso que chama atenção, foi filmado e postado propositalmente, mas a Stephanie me contou que, infelizmente, é recorrente, né? Vira e mexe, vocês atendem animais vítimas de maus tratos por aqui? Bastante, bastante. A gente fala que não é comum porque a gente não aceita, né? Mas é bem comum na nossa rotina. Então, sempre que vem, a gente não consegue achar que é normal, né? Então, sempre é um choque de realidade, né? Ver o quão cruel as pessoas são, né? De maltratar esses bichinhos tão indefesos, né? E a gente atende, assim, atropelamentos, beira de Dutra, de rodovia, né? E aí as pessoas que resgatam mesmo. Bom, Otávio, a gente recebeu há pouco uma nota de posicionamento da defesa desse adolescente de 16 anos e também da família. Eles disseram que tanto o jovem de 16 anos quanto a família colaboram com as autoridades, com a justiça, e eles reforçam que criticam a exposição nas redes sociais, que culmina com mais ódio contra quem cometeu a violência, reforça que é apenas um adolescente. A gente segue acompanhando para entender agora quais são os próximos passos legais e quais penas judiciais esse menino de 16 anos vai ter que pagar depois de fazer isso aqui com a pequena Safira, que tem cerca de 3 anos. Otávio. Como diria o nosso operador de áudio aqui, o Pedro Mariano, numa releitura musical, quem não gosta de gato, bom sujeito não é. Quem não gosta de um animalzinho desse, bom sujeito não é. A gente viu um péssimo exemplo em São Luís do Paraitinga, mas boas iniciativas pelas mãos das equipes de veterinária lá em Taubaté que estão colaborando na recuperação. Olha só que mansinha. Duda Vasconcelos conquistou o coração da Duda, a Safira. Beijo grande, valeu demais.